Fala pessoal, direto do carro aqui para não deixar passar o que eu acabei de ouvir. Eu falei com uma pessoa muito importante do Grêmio que abriu o jogo sobre o Kiki Oliveira, o Christian Oliveira, que deu aquela entrevista recente para uma rádio do Uruguai, reclamando que saiu do time do Grêmio, reclamando que o Grêmio não falou para a Federação Uruguaia que ele estava lesionado. E eu vou dividir com vocês aqui essa informação que eu recebi, né? O Kiki Oliveira, ele recebeu uma definição de atrapalhado, né? Essa é a definição que eu recebi sobre esse jogador uruguaio, que é um dos que mais jogou do Grêmio na temporada, né? O que vai acontecer com o Kiki Oliveira? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui. E eu vou te explicar essa definição de atrapalhado que me foi dada por uma pessoa de dentro do Grêmio, tá? Bora falar sobre isso. Só vamos ficar na mesma página aqui, né? Se tu não sabe, o Kiki Oliveira deu entrevista para uma rádio do Uruguai, e aí lá ele diz, olha, eu tô com edema, tal, mas não sei por que o Grêmio não avisou a Associação Uruguaia de Futebol que eu tô com esse problema, né? O Kiki nitidamente preocupado com a situação dele visando a Copa do Mundo do ano que vem, né? Nos Estados Unidos, no Canadá e no México. E nessa mesma entrevista, que quem conduziu foi um grande amigo meu, o Fede Buizan, jornalista uruguaio, uma referência do jornalismo uruguaio, eles perguntam sobre a situação do Kiki no Grêmio. E ele diz, olha, eu vinha jogando e tal, e do nada eu saí do time sem que fosse dito nada a mim. E ele se mostrou chateado. Bom, a repercussão dessa entrevista, ela não foi boa, né? As pessoas dentro do Grêmio, no departamento de futebol do Grêmio, não gostaram. Primeiro da manifestação do Christian Oliveira. Mas aí tudo bem, é uma questão cultural, né? Os uruguaios, eles concedem entrevistas assim, com facilidade, até pela relação que eles têm lá com a imprensa uruguaia. Depois disso, o Grêmio não gostou da maneira como o Christian Oliveira falou sobre a situação dele, a situação clínica e também sobre a saída dele do time, né? O Grêmio ficou muito chateado. O que eu tenho de informação é que já conversaram com o Christian Oliveira sobre isso, tá? Pelo menos 2 pessoas já falaram com o Christian Oliveira sobre esse episódio e existe a possibilidade até do presidente Alberto Guerra falar com o Christian Oliveira sobre isso. E aqui é uma conversa que pode acontecer, segundo me foi relatado por essa fonte, no sentido de naquela coisa de, pô, me ajuda a te ajudar, sabe? O Christian Oliveira tem 6 gols pelo Grêmio, 33 partidas, é um dos jogadores que mais atuou nesse ano com a camisa do Grêmio, tá ali no top 5, top 6 em números de atuação, tá? E de fato ele perdeu espaço, né? Com a chegada do William, com o crescimento do Alisson, ele perdeu espaço, né? O próprio rendimento do Pavon afetou bastante a maneira como ele era utilizado. E o que eu ouvi das pessoas do Grêmio é que esse episódio ele não é um episódio isolado, né? Teve o episódio em que ele foi para o Uruguai, para os jogos da seleção, e aí não voltava porque achava que já estava de férias, ali antes do Mundial de Clubes da FIFA nos Estados Unidos, lembram disso? Aí teve um outro episódio em que ele teve um acidente doméstico e ele queimou o pé. Também teve uma vez em que ele foi substituído num jogo da Copa Sul-Americana e ele não voltou para o banco de reservas para acompanhar o segundo tempo ali, né? Então tem pequenos episódios, né, que se conectam aí. E o que eu ouvi é que a definição foi essa, ele está atrapalhado. Essa foi a definição que eu ouvi dessa fonte do Grêmio, ele está atrapalhado. E por que a definição vem assim? Porque as pessoas que convivem com o Christian Oliveira, elas enxergam nele um cara um cara do bem, um cara que quer, que tenta, é esforçado, né? Que inclusive tem características que podem ajudar o time, mas que ele se atrapalha. Ele se atrapalha no dia a dia. E aí não se sabe por quê, se são as companhias, se há algum problema em casa, né? Não se tem esse detalhe. Mas a definição é que ele é atrapalhado, que ele está atrapalhado, né? E o Grêmio investiu para contratar o Christian Oliveira, e o Christian Oliveira está aqui, né? Então, de alguma maneira, o clube vai tentar remediar essa situação. Significa que o Christian Oliveira vai jogar no Grêmio em 2026? Não sei, não posso dizer isso para vocês. Aliás, eu peço teu comentário. Deixa aqui embaixo o que vocês fariam com o Christian Oliveira ao final dessa temporada. Deixa ele aí, dá uma segunda chance ou tenta colocar no negócio. Comenta aqui embaixo, tá? O fato é que o Grêmio tá vendo aí que ele não tá lidando muito bem com a situação, né? E existem depois outros pequenos relatos de que às vezes ele sai mais apressado do CT, né? Ele tá com a cabeça em outro lugar e tal.
Só que ele já demonstrou ser um jogador que não é um jogador que não tá nem aí, né? Não é um jogador que é desleixado. Ele parece estar fora nesse momento, ele parece estar atrapalhado nesse momento. Por isso que o Grêmio tomou essa medida de já fazer uma reunião com ele, conversar com ele, e mais gente ainda vai falar com ele. Eu não tenho informação se uma das pessoas que conversou com ele é o Mano. Eu sei que o Mano Menezes tinha a intenção de falar com o Kiki Oliveira quando soube dessa entrevista. E o Mano, ele tem uma capacidade de gestão de grupo que está muito presente ao longo de toda a carreira dele, né? Então, se de fato o Mano vai conversar com ele, certamente vai ser no lugar de acolher, de trazer para perto e não de afastar ele, né? Então, esse ambiente está tentando colocar de novo o Kiki Oliveira no processo. Quando houve a chegada do Kiki Oliveira, ele era uma das grandes apostas do Grêmio naquele início de temporada. Num perfil específico, com um orçamento específico e pensando num jeito de jogar muito alinhado com o Gustavo Quinteiros. Quando existe a troca da comissão técnica, quando chega o Mano Menezes, o Kiki Oliveira era um dos principais jogadores do Grêmio. Lembrem-se disso. O Kiki Oliveira, na metade do ano, ali em abril, maio, o Kiki Oliveira era um dos principais jogadores desse Grêmio, que não tinha o Carlos Vinícius, não tinha o Arthur, não tinha o Marcos Rocha, o Cuejar não jogava, o William nem estava perto, né? O Cristaldo estava em baixa. Então, o Christian Oliveira era um dos principais jogadores do Grêmio naquele momento, junto com o Bright White. Se viu com o decorrer do tempo que ele não tem condição de ser um dos principais jogadores, mas ainda assim, o Grêmio, lá dentro, imagina que ele possa ser um bom coadjuvante, que ele possa complementar o elenco. E é justamente por isso que o Grêmio está tratando de conversar com ele. Até porque também ele é um ativo do clube, a janela está fechada e ele é um ser humano. Então o Grêmio está estendendo a mão para tentar ajudar e para manter ele ali, pensando no que pode acontecer mais para frente, tá? Mas eu quis dividir com vocês aqui essas medidas que o Grêmio vai tomar e essa definição. Porque quando me disseram isso, fez muito sentido para mim, né? Ele está atrapalhado. Porque me parece isso mesmo. Em vários momentos me parece que o Christian Oliveira, ele está atrapalhado. Não sei por qual motivo, mas ele me parece até afobado em muitos momentos, né? E, poxa, ele jogou nos Estados Unidos, ele joga na seleção do Uruguai, né? O momento da carreira dele é um momento de ser aproveitado, dele estar numa liga como a Liga Brasileira, dele estar num clube como o Grêmio, de estar sendo convocado para a seleção uruguaia, né? Não é pouca coisa o que ele está vivendo. E também nesse sentido é que o Grêmio vai sentar para conversar com ele, tá? Comenta aqui embaixo o que tu faria com o Christian Oliveira. Se tu chegou agora pela primeira vez no canal, te inscreve, ativa as notificações e não te esquece. Segunda, quarta e sexta, de manhã bem cedo, pelo horário de Brasília, eu te espero para tomar um café e a gente começar o dia resenhando com informação. Tá bem? Gravei dentro do carro, tô aqui saindo da barbearia, mas não quis deixar de dividir aí. Gostou? Gostou? E ainda dizem que eu tô calvo. Ah...